Tech Cable. E assista ainda a nossa programação em tempo real na página do Facebook da Rede Petrópolis Televisão. Porque depois que você baixar o aplicativo, você vai no Facebook e lá você busca a Rede Petrópolis Televisão, o Facebook da Rede Petrópolis Televisão. Aí é só você clicar lá no programa ao vivo e você estará assistindo o nosso programa. Para você que já está ligado em nossa programação pelo Facebook, dê um alô para nós. Faça seus comentários, suas críticas. Ela é importante e será sempre bem-vinda para o aperfeiçoamento do nosso programa. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. E não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação passada, já transmitida, está no YouTube. E para acessá-la, digite no campo de pesquisa do YouTube o nome Dossiê História. Aí vai abrir um ícone. Nesse ícone você clica. Não vá procurar os programas que estão abaixo do ícone, não. Clica direto no ícone, porque ali você terá toda a programação do Dossiê História em ordem cronológica, certo? Então, estamos combinados assim. E abrindo a página, você clica na logomarca e ali você pode selecionar o tema em ordem cronológica, de apresentação. Aproveita para dar um like na nossa página, nos ajuda muito. E a produção agradece. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à cultura, à informação de notícias, assuntos históricos, culturais e políticos. Inclusive a pesquisa acadêmica. Há universidades que às vezes se inspiram em nossos temas e desenvolvem trabalhos de mestrado, doutorado, etc. E temos também algumas atrações para simplesmente o entretenimento do internauta, né? Hoje, dia 23 de outubro de 2019, é o 296º dia do ano no calendário gregoriano. E faltam 69 dias, quer dizer, o ano já acabou, para o final de 2019. Semana passada eu errei nessas contas, porque eu fiz uma conta de improviso, ao invés de somar, eu diminuí. Então, era o 289º dia, né? O tempo não para e nós vamos em frente. Então, vamos ao primeiro quadro do nosso programa, o Pensamento do Dia. Vamos lá. Imagem, né? Olha lá. Impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. George Bernard Shaw, um famoso irlandês, nasceu em Dublin em 1856, Irlanda que ainda estava sob a autoridade do Reino Unido. O Estado republicano, cuja capital hoje é Dublin, e é uma república autônoma que não tem nada a ver com o Reino Unido e a Inglaterra, porque é um país novo que foi fundado em 1922. Bernard Shaw era um irlandês de Dublin, mas ele viveu praticamente a vida toda em Londres, né? Foi de início instruído por um tio, mas rejeitou a educação escolar. Ele era rebelde desde garoto. E aos 16 anos, empregou-se em um escritório. Adquiriu amplo conhecimento artístico graças à mãe, que era uma artista, ela era cantora. Lucinda Elizabeth Gurley Shaw. E também as frequentes visitas que ele fazia à Galeria Nacional da Irlanda. E ali ele foi pegando gosto pela arte. Decidido a se tornar um escritor, foi morar em Londres, em 1876. Porém, por mais de 10 anos, seus romances foram recusados por todos os editores da cidade. Aliás, os grandes escritores sempre começaram assim. Sempre tiveram enjeitadas as suas obras. E assim como a maior parte dos artigos enviados à imprensa, também ninguém publicava. Ele tornou-se vegetariano, fervoroso defensor do socialismo fabiano. Nós vamos falar sobre o socialismo fabiano daqui a pouco. Ele era um orador brilhante, um polemista
e fez as primeiras tentativas como dramaturgo. Em 1885, conseguiu trabalho fixo na imprensa e, durante uma década, escreveu resenhas literárias, críticas de arte e brilhantes colunas musicais. Ele era um homem extremamente versátil em matéria de arte, com uma particularidade. Ele nunca estudou arte em universidade nenhuma, em colégio nenhum. Ele é um autodidata. Essa atividade literária, em especial a produção teatral, foi uma sequência de sucessos. Destacou-se também na crítica literária, teatral e musical, na criação de panfletos e ensaios sobre assuntos políticos, econômicos e sociais. Foi um fecundo estudioso da ciência das artes, escrevendo seus fundamentos em forma de cartas. Ele é considerado um epistológrafo por causa disso. Ele era um crítico ferrenho da produção teatral vitoriana, atacando insistentemente a pobreza qualitativa e artística desta fase no Reino Unido. Aliás, ele, como socialista, não poderia realmente gostar da monarquia, ainda mais da vitoriana. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele criou uma nova polêmica. Ele interrompeu sua produção teatral e publicou um polêmico panfleto chamado Common Sense About the War, Senso Comum acerca da guerra, no qual ele considerava os aliados e os alemães igualmente culpados e reivindicava negociações de paz. Em 1925, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e escreveu um guia dedicado às mulheres, ao socialismo e ao capitalismo. Sua mente era irrequieta e buscava sempre o novo, polemizando e criticando a tudo e a todos. A frase em foco, essa que é do pensamento do dia, que eu vou pedir para colocar novamente, é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar. Isso é muito relativo. Não se deve mudar por mudar. Ah, não, isso aqui é novo, vamos mudar. É que ele era muito avançado para a época dele, e ele, como socialista, ele queria mudar. Então, veja bem lá, quando ele fala impossível progredir sem mudança, porque ele era um socialista progressista. O que é um socialismo progressista? Nós vamos chegar lá agora. Então, essa frase em foco tem a ver com a personalidade política do cidadão George Shaw. Afinal, era um comunista fabiano, não atrelado à extinta União Soviética. Acreditava que, em processo evolutivo, os operários e proletários poderiam obter o poder. Ele usava um eufemismo, naturalmente. Fabianismo era um movimento político-social britânico do século XIX. Foi encabeçado pela Sociedade Fabiana. Você sabe que todos aqueles grupos ingleses do século XIX, principalmente do século XIX, eles se reuniam em sociedade, ou para fazer ciência, ou fazer ciência política, ou fazer outro tipo de ciência. Sempre eram as sociedades que eles formavam. Então, eles formaram a Sociedade Fabiana. Eu vou explicar por que esse nome Fabiano. E essa sociedade foi fundada em 1884, com o objetivo de preparar a classe operária para assumir o controle dos meios de produção. Esse era o conceito, assumir o controle dos meios de produção. Na verdade, isso significa dizer, nas entrelinhas, que era o poder político, porque quem tem os meios de produção tem o poder político. Nós sabemos disso. Então, o fabianismo, ele era uma filosofia, um idealismo pragmático, e ele rejeitava as ideias utópicas, aquelas defendidas por Marx, por Lenin, né, da utopia do comunismo. Eles eram pragmáticos. E o fabianismo não é revolucionário. O marxismo, sim. O marxismo prega a luta de classes, prega a violência, a tomada do poder pela violência. O fabianismo não. Não era revolucionário, mas tinha como escopo a progressão humanista. É aí que você vê. Então, toda vez que se fala em política de progressismo, não, fulano é um político progressista, progressismo é isso. São as mudanças constantes, devagarinho, aquilo que o FHC estava fazendo, levando o país para o comunismo,
de mansinho. O FHC é um dos mais célebres fabianistas da América Latina. Ele foi lá, bebeu nessa fonte na Inglaterra, no período do exílio dele, e trouxe essa mentalidade fabianista para cá. Enquanto alguns foram pelo lado revolucionário de Gramsci, né, o italiano Gramsci, que foi preso pelo Mussolini, o FHC foi para a Inglaterra e bebeu da fonte dos fabianistas. Então, eles têm o escopo da progressão humanista das instituições e opunha-se à luta de classe. Por isso que eles não se bicavam com os soviéticos. O nome é inspirado, agora sim, por que Fabiano? O nome é inspirado no cônsul romano Fábio Máximo. Ele era apelidado, numa expressão latina, de cunctator, o que adia que durante a guerra contra Aníbal e os cartagineses, na Segunda Guerra Púnica, esse Fabiano, ao invés de ele enfrentar o Aníbal de uma forma direta, frontal, ele ficou cozinhando o Aníbal. Por isso que ele tem esse apelido de conductor, que é o cara que cozinha. Porque ele adotou uma estratégia bélica de espera e de lento atrito, uma guerra de desgaste. E foi assim que ele comeu pelas beiradas o Aníbal, que ficou lá rodando, vagando pela Península Itálica e, no final, teve que sair de lá, derrotado. Então, o fabianismo acredita na gradual evolução da sociedade. Quer dizer, evolução do jeito deles, né? Progressismo marchando para o comunismo total. Todo progressista, em matéria política, quando ele se diz socialista, ele é um progressista para o socialismo total. Mais ou menos aquilo que aconteceu na Venezuela. Começou também com aquela conversa de Serca Lourenço, lá do falecido... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. O coronel lá da Venezuela. Não, da Venezuela. Esse que antecedeu o Maduro, acabei esquecendo o nome dele. Então, começou com aquela conversa de Serca Lourenço, da democracia, do bolivarianismo, e, no final, acabou numa ditadura. Né? Agora, Bernard Shaw escreveu obras teatrais, voltando ao trabalho artístico dele, escreveu obras teatrais que se tornaram clássicos do cinema e do teatro, tais como Minha Bela Dama, O Pigmalião, que acabou dando uma nova produção com esse nome, mas o filme já tinha sido editado lá atrás, em outras ocasiões, como My Fair Lady, que é muito famoso. Então, Pigmalião é de 1983, My Fair Lady é lá mais atrás. César e Cleópatra, Major Bárbara, Andrócles e o Leão, O Discípulo do Diabo, para quem gosta de faroeste, esse é um faroeste fantástico, com Burt Lancaster, Kirk Douglas e Laurence Olivier. Depois teve Elden, Catarina da Rússia. Ele foi um homem de uma riqueza fenomenal na sua arte, na arte da dramaturgia e dos seus ensaios, dos seus estudos. Pena que ele era um socialista, mas era a geração dele, né? Essa geração toda foi dominada pelas ideias do socialismo. Eles se encantaram com isso, motivados, pela Revolução Francesa de 1848, né? com Marx, com aquele seu manifesto, e eles provocaram. Então, isso tudo, ele nasceu lá em 1850 e poucos, então ele recebeu todas aquelas influências socialistas. Então, essa aí é o Bernard Shaw. Por isso que ele fala que é impossível progredir. Mas a sociedade primeiro tem que consolidar, está aí algumas cenas dele, ele jovem, e depois a progressão dele até a velhice. Vamos mostrar essas fotos novamente? Ó. E foi como é que a gente vai mudando, né? A gente vai mudando muito de fisionomia com o tempo, aí ele já começa a envelhecer. Aí, numa cena lá de teatro, né?
e ele já no final, escritor, escrevendo em casa, já bastante velho. Ele morreu com mais, 1856 para 1950, 1800, não, perdão, ele nasceu em 1856. Quer dizer, ele tinha quase 100 anos. Ele tinha 94 anos quando ele faleceu. Quer dizer, ele viveu bem, viveu a metade do século XIX e uma metade do século XX. Ele viveu um período bem conturbado de muitas mudanças e também de muito progresso, né, científico. Ok, então terminamos aqui, encerramos aqui o nosso pensamento do dia. Vamos agora ao dia 23 de outubro na história e eu vou pedir a vinheta. Voltamos a falar de Roma. 42 a.C., batalha final da Guerra Civil dos Libertadores de Filipos. Marco Júnior Bruto, aquele que deu a facada no Júlio César, até tu, Brutus, contra mim, Marco Júnior Bruto é definitivamente derrotado. E ele, então, com a derrota, suicida-se, pondo fim à causa republicana romana. É o fim da República e o início do Império. A derrota foi para Marco Antônio e Otaviano. Estes se tornaram já como vencedores. Marco Antônio depois vai para o Egito, se apaixona pela Cleópatra, tem aquela história. E Otaviano se torna o primeiro imperador romano. Eles eram aliados, depois ficaram brigados e Marco Antônio acabou se suicidando junto com a Cleópatra, naquela paixão acalorada que ambos tiveram lá. E o Otaviano correu atrás dele. Este se torna o primeiro imperador romano. Bruto foi um dos senadores que assassinou Júlio César, e houve então nessa batalha que corresponde à Guerra Civil, que deu causa à queda da República. E aliado a Bruto estava Caio Cássio Longino, que perdeu a primeira batalha e se suicidou também. E Brutus achou que estava perdido, acabou se suicidando também, quando viu que a batalha estava perdida, era a segunda batalha. Augusto era sobrinho de Júlio César e Marco Antônio um general fiel escudeiro de Júlio César. Bom, 1906, estou falando do dia 23 de outubro, hein? 1906, dia 23 de outubro, Santos Dumont faz em Bagatelle, na França, voo de cerca de 60 metros, aproximadamente 2 metros do chão, com 14 pis, conquistando a taça Arquidiacon. Isso foi uma vitória muito grande para nós brasileiros na época. É que os franceses até hoje admiram muito os brasileiros, né? Nós temos muitos laços estreitos com a França e lamentando esse incidente que o atual presidente francês, o Macron, criou gratuitamente conosco, com o nosso governo, está defendendo a Amazônia. Em 1917, na Primeira Guerra Mundial, cargueiro brasileiro Macau é torpedeado por um submarino alemão. A tripulação foi resgatada. O submarino veio e deu aquele tiro de torpedo, depois cercou o navio não tinha afundado ainda. Aí eles subiram e tal, pediram para a tripulação descer. Aí o comandante do navio brasileiro, que era o capitão Arlindo Dias dos Santos, e um taifeiro foram até o submarino alemão conversar com o capitão alemão. E aí o capitão alemão disse que iria afundar o navio e que eles saíssem todos e entrassem no submarino, que ele iria levar todos presos. Aí o capitão se negou, o taifeiro também disse que ele não ia abandonar o navio, ele voltou para o navio, a tripulação toda saiu, ficou ele e o taifeiro. Já tinham morrido 2 na casa de máquinas, porque o torpedo atingiu a casa de máquinas, e 2 morreram esmagados lá pelos escombros, lá na casa de máquinas. Então foram 4 mortos no navio, foi a pique com o comandante e o taifeiro juntos. Os demais foram resgatados pelo submarino. Morreram os 4, e esse navio era alemão, era de bandeira alemã.
e ele foi apreendido pelas autoridades brasileiras. Ele se chamava Palatia, antes, esse mesmo navio que foi afundado pelos alemães. Ele foi sequestrado pelas autoridades brasileiras como recompensa pelo torpedeamento do navio Paraná uns meses antes. Operava pelo Lloyd brasileiro, era carga de café e cacau que estava indo para a França. Ele foi interceptado no Cabo Finisterra, província da Galícia da Espanha. Muito bem, Bolsonaro é o presidente mais popular do Brasil no mundo. O mundo inteiro hoje conhece o Bolsonaro, onde ele chega, ele é ovacionado e é abraçado, e gritinhos, e mito para cá, mito para lá. Em toda a história da República não teve um presidente assim. É inusitado. Vamos ver o vídeo que aconteceu essa semana no Japão. E falando no Japão, o nosso tema de hoje na entrevista será também a amizade entre o Brasil e o Japão. Aguardem só. Mas vamos ao vídeo do Bolsonaro. Obrigado. Yeah. Muito bem, agora vamos falar de Greenpeace. O Greenpeace nega ajuda à limpeza de óleo nas praias. O governo brasileiro pediu a colaboração do Greenpeace para limpar as praias, né? Eles, como pessoas ligadas à natureza, o governo imaginou que eles fossem colaborar, ou que viessem de braços abertos para dar sugestão e etc. Mas é um contrassenso, eles se negaram, não temos equipamentos, e simplesmente não quiseram participar dessa limpeza. Isso é um contrassenso, né? Na realidade, eles odeiam Bolsonaro, porque não dá chance para que eles possam fazer as tradicionais maracutais que eles sempre fizeram na Amazônia, explorando essa situação do Greenpeace. Eles estão acostumados a fazer, eles recebem verbas milionárias para fazer essas campanhas e tal. O que eles gostam mesmo é de fazer as campanhas. Então, não quero aqui dizer que o Greenpeace não tem algum mérito em alguns trabalhos. Tem sim. Nesse trabalho das baleias, por exemplo, que eles defendem as baleias, é um trabalho fantástico. É uma represália a política do meio ambiente que o Brasil está tomando, que é uma política de defesa dos nossos interesses, né, de preservar a Amazônia. Nós sempre preservamos a Amazônia, é a floresta mais preservada do mundo. Até hoje, desde o descobrimento do Brasil, 90 e tantos % dela está preservada. Então, eles se omitiram de trabalhar em conjunto com o governo, que as máscaras estão caindo. As máscaras do Greenpeace e de outras fundações aí que trabalham no Brasil, essas ONGs, estão caindo. Então tá, terminamos aqui o nosso jornalismo dossiê História. Agora, vamos passar a nossa matéria de fundo. E eu tenho hoje aqui a Fernanda Fonseca, boa noite, Fernanda Fonseca, e a Jéssica Gomes. Nós vamos falar hoje sobre a pousada Dom Petrópolis e vamos falar também do Tratado da Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão, que foi assinado em 5 de novembro de 1895. Essa pousada nasceu como um marco dessa amizade, porque foi exatamente aqui em Petrópolis que tudo começou.
Não é isso? A Fernanda vai nos explicar direitinho. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Boa noite, Prisco. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. Um prazer. Bom, Petrópolis é um berço de muitas histórias que muita gente não conhece, né? E a história desse casarão foi uma surpresa para a gente. A gente não sabia que ele tinha sido a sede da primeira embaixada, na época chamada Legação. Aliás, ninguém sabia, do né? Japão Como é que no você Brasil. Descobriu? Na época que nós estávamos fazendo uma reforma no casarão, muitos japoneses apareciam com câmeras fotográficas perguntando: Casa Japão, onde é Casa Japão? Porque o japonês é muito arraigado às suas, né, ao seu passado, às suas tradições. E a gente, infelizmente, não sabia. Não tem Casa Japão, não sei Casa Japão. Aí, um certo dia, o senhor Ami, que é o presidente da Associação Nikkei de Petrópolis... Só um momentinho, você então tinha adquirido a casa, já estava com o projeto para construir a pousada? Não, não era pousada, não. Era apenas para adquirirmos o casarão, porque meu marido gosta, né? Gostou do local, não foi, nem pensava assim, pousada. Pensava em outra coisa. Nada, em outra coisa. Aí o senhor Ami falou essa história para mim, para o meu marido, nos contou essa história. E o meu marido ofereceu para que ele comprasse. Quem que contou a história? O seu amigo, que é o presidente da Associação Nikkei de Petrópolis. Aí meu marido ofereceu para que a associação adquirisse o casarão. Mas, na época, não havia fundos suficientes para a Associação Nikkei adquiri-lo. Aí nós adquirimos. Aí o meu marido ofereceu para que fosse alugado pela Associação Nikkei. Mas, infelizmente, também não foi possível. Aí meu marido fez a reforma, e terminou a reforma, no caso, e a gente alugou para a prefeitura. E foi a Secretaria de Meio Ambiente por 10 anos. Tanto que essa casa é mais conhecida como a Secretaria de Meio Ambiente do que uma pousada. Que fica ali na rua Monte Caseiros. Avenida 7 de Abril, 609. Isso. Qual é o número? 609. 609. Isso. E ali foi... a sede da primeira embaixada do Japão no Brasil. E quando a gente quis montar uma pousada, depois que a prefeitura entregou o imóvel, eu falei assim com o João Paulo: João Paulo, vamos aproveitar essa história e vamos fazer uma pousada temática. E vamos deixar um espaço aqui para contar essa história tanto para os hóspedes quanto para os petropolitanos. Certo. E assim foi feito. Nós deixamos a parte principal do casarão e a Associação Nikkei, pessoas que já viram uma reportagem ou outra pela televisão ou internet, doaram doaram para o acervo do museu, né? Sim. Então nós temos lá kimonos, nós temos um pouco da cultura. A Associação Nikkei, através da Embaixada do Japão, disponibiliza panfletos falando sobre mais a cultura do Japão. Tem algum evento lá que liga essa situação? Como assim? Vocês promoveram algum evento ou têm interesse em promover algum evento em comemoração a essa amizade? O que nós sempre participamos do Bunkassai. Eu enfeito o casarão para o Bunkassai. Esse ano até eu dei uma pequena participação lá no Bunkassai. É por isso que tem as cerejeiras plantadas aqui, né? Isso. E também nós recebemos estudantes da língua japonesa, já recebemos estudantes que foram visitar o casarão. E Petrópolis hoje também tem uma colônia razoável de japoneses. Isso, são mais ou menos 300 pessoas, mais ou menos, mas eles moram um afastado assim do outro, né? E tem muitos também na zona rural que produzem, são produtores, né? Isso. Vieram muito para a fábrica Ata, né? Engenheiros, né? Para a fábrica Ata Mitsubishi, que foi comprada pela Mitsubishi. Uhum. E também a parte rural. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Tratado da Amizade, né, de 1895, que foi assinado em Paris. Né? Isso, ele foi assinado em Paris e, a partir daí, vieram para Petrópolis. Por que Petrópolis? Né? Vieram para Petrópolis e se hospedaram, como se diz,
um grupo de ministros, uma delegação. Uma delegação diplomática. Diplomática. Né? Eles ficaram, a partir de 1895. Isso, né? Eles ficaram hospedados num hotel que ali no convento de Lourdes, chamava Alexandre, e escolheram um local em Petrópolis para ser a sede da primeira embaixada, que foi o casarão que foi alugado ao lado do convento, que é o nosso casarão. Perfeito, onde hoje é a pousada. Onde hoje é a pousada. E eles escolheram Petrópolis porque, na época, Petrópolis era o centro, né, era a capital. Tudo era aqui, Tudo era aqui, né? Final de semana, tinham as embaixadas, mais de tudo aqui. 14 representações diplomáticas em Petrópolis, né? O costume de veranear em Petrópolis, né? Muita coisa foi resolvida, né, em termos de governo, de política aqui em Petrópolis. Bom, eu vou passar umas fotos aqui da pousada. Pousada Dom Petrópolis. Isso. Né? Então Olha lá, o nosso casarão enfeitado para o Bunkassai, né? 2019. A bandeira do Japão é presença constante na nossa fachada. Além de outras bandeiras, porque é costume da nossa pousada, se nós recebemos um hóspede de outro país, nós trocamos a bandeira. Colocamos a bandeira do país do hóspede. Aí o que é? Resistência? Isso aí foram pessoas que foram doando pesquisas. Foi uma tese de mestrado. Isso daí também é uma fonte de pesquisa. Cuja temática era o quê? Estava contando o ponto de vista de um imigrante que veio para o Brasil. Né, as dificuldades que eles sofreram no início. Tá. Esse aí, isso aí é disponibilizado pela embaixada, que o senhor Ami nos cede lá para a pousada, para o hóspede pegar. Nesse editorial ali está falando o que é o origami. Algumas vezes é sobre o significado de cada pecinha do sushi. Cada pecinha do sushi significa uma coisa. Se eu faço uma determinada peça, eu quero que você tenha saúde, eu quero paz na sua vida, eu quero prosperidade. A cultura japonesa é muito rica em simbolismo, né? E o origami também. Tá. É a arte de dobradura, né? E aí? Essa é a continuação daquele... A interpretação? A interpretação. Esse que é a parte do ponto de vista do japonês que migrou para cá. Perdão. Esse também, olha lá, estúdio no Japão, também é disponibilizado pela embaixada. Tem uns estudantes que estão aprendendo a língua japonesa. Isso, de vez em quando nós recebemos. Estiveram lá, né? Estiveram lá, esse grupo aí. O senhor Ami fez até a palestra em japonês. Achei muito interessante. Esse senhor aí, o que ele é? O senhor Ami, ele é o presidente da Associação Nikkei de Petrópolis. Ao lado dele a dona Michiko, que é a esposa dele, e esses são os estudantes. E até temos uma festa agora dos japoneses aqui em Petrópolis também, todo ano, né? Todo ano, em agosto. Essa aí também faz parte da associação, é a dona Alice, e eu vestida num kimono, que eu demorei 45 minutos. Ela malha lá na mesma academia do que eu. Eu conheço ela. Para vestir esse kimono. Essa aí é a ex-consuleza do Japão no Brasil. E você também vestida a caráter. E eu, né? Esse daí é o Darumã. Darumã é outro simbolismo. Gente, isso aí são peças que estão lá. Peças no museu, isso. Porque lá é uma pousada museu. É uma pousada museu. Quer dizer, está aberto aos petropolitanos para ir lá visitar. Pode ser visitado. O Darumã vem apenas com um olhinho. Quando você conseguir um desejo que você peça ao Darumã, você vai lá e pinta o outro olhinho. Então, o meu pedido para esse Darumã foi um kimono feminino, porque eu já tinha um masculino, um de criança e um de bebê. Sim. E eu queria um feminino. Que maravilha. Né? Aí consegui uma doação de um kimono feminino, aí eu pintei o segundo olhinho do Darumã. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Tem mais alguma foto? Aí, tem. Agora tem umas fotos instalações, internas, da pousada, né? Aí eu gostaria que a Jéssica falasse alguma coisa sobre isso, já que ela é administradora da pousada, né? Como é que está a administração lá? Está tranquilo? Está tudo bem? Está tudo novinho em folha, né? Está tudo tranquilo, sim. E, inclusive, nós estamos trabalhando com a nossa ocupação máxima, né? Todo final de semana estamos com média de 50 pessoas, recebendo até 50 pessoas em média lá na pousada. Meu marido, esse é o nosso café da manhã.
Esse é um pouco do nosso mobiliário. O café da manhã lá é uma delícia. Eu estive lá, né, aquele domingo, né, dando uma olhada lá. São produtos diferenciados. E os luxos lá decorados, né, a invenção dele lá foram bules, né? Aqueles bules são, na realidade, são lustres, são bules, né, focos de iluminação. Isso. A nossa pousada é toda original de época. Quando uma peça como essa cama não é original de época, nós colocamos uma cabeceira lá. A cabeceira é uma porta ou uma janela de mais de 100 anos atrás, para remeter ao passado. Porque o hóspede entra em nossa pousada e se vê no passado. Muita lá. Aquilo ali são luminárias de carruagem de luxo originais. Com vidro bisotado. Esse vidro aí é original ainda da casa. O que nós podemos... Olha lá, a decoração é toda... Original e antiga, né? Toda adquirida em leilão e antiquário, porque quando nós compramos o casarão, ele estava vazio, né? Então, cada peça é catalogada, tem uma explicação. Muita gente se identifica. Na casa da minha avó tinha isso. Na casa da minha bisa tem isso. Aí a parte de trás da pousada, onde nós recebemos pet, que é difícil, né? Uma Pode tirar essa foto aí, essa foto está por engano. Pet, foi por engano ali. Bom, então agora eu vou fazer uma surpresa aqui. Vou trazer um vídeo da pousada, com algumas filmagens. Eu tinha mais coisa, mas por detalhes técnicos eu tive que cortar algumas cenas. Mas nós montamos o vídeo, vamos passá-lo agora. Vamos lá. Vamos lá. São os quartos. Aí a parte dos pets. Dos pets. Hóspede que tiver cachorro, fica aí nessa parte. Isso. Cachorro, gato, coelho. Já tivemos coelho. Esse é um quarto para família. É um quarto... Pode botar um pouquinho de música aí, para a gente sentir a música japonesa. Põe a música, né? Aí uma moradora, que ela gostou tanto da pousada, que ela mora lá conosco. Como é que é o nome dela? Dona Jussara. Aí eu estou mostrando o chão. Esse era o piso de 1800 e alguma coisa da casa do caseiro. Aquela gravura lá é original francesa. Os nossos banheiros são feitos acima do chão, porque o chão é preservado. Um momentinho só. Pode cortar o som aí, que está dando eco aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui aí a parte do café, né? Vocês não têm restaurante lá, não, né? Não, infelizmente não temos por falta de espaço, mas o nosso café é um café com produtos selecionados de primeira linha, ovos caipira, geleias orgânicas. Temos 7 tipos de café. E sempre está não aberto, pode né? faltar. O café da manhã está aberto não só aos hóspedes, como também aos visitantes. Isso. Né? E tem o café de coador de pano da vovó, que não pode faltar. Que lá na pousada, sim, claro, você se sente na casa da vovó. E o preço módico, né? O café da manhã, quem quiser tomar lá, levar um amigo, fazer um café matinal, às vezes, de negócios. Isso, tal, nessa né? sexta-feira teremos um lá, então sim. levar a esposa ou a namorada também no domingo pela manhã para tomar um café da manhã lá, né? Isso. Olha lá, um lustre antigo, bandejas antigas. Ali, aquela estrutura ali é uma viga metálica. Para mostrar como era a construção da época. Pode botar um pouquinho o som agora para a gente ouvir um som japonês aí. O dinheiro. Esse dinheiro, pode tirar o som que eu tenho um negócio para comentar aí. Tira, essa nota aí, do número 5. Essa nota de 100, eu peguei isso na minha época. Esse dinheiro que está vendo aí é o mais antigo, da década de 50, e foi até um pedaço da década de 60. Depois, com a Revolução de 64, ele saiu, porque aí a Casa da Moeda começou a imprimir aqui. Mas esse dinheiro aí de cima, ó,
essas figuras aí de cima, esse dinheiro era feito na Inglaterra. Eu quando era garoto, eu usava muito isso. Meu pai me dava alguns desses aí de mesada, de semanada, para ir ao cinema e tal, passar o final de semana. Esses já são feitos aqui no Brasil. E aí tem também uma história da inflação violenta. Você vai ver que tem notas aí de 500 mil, 50 mil, que o nosso dinheiro desvalorizou muito durante uma época. Era uma inflação, né, desenfreada, né? Então, aí, 100... Ia de R$2 de hoje em dia, esse né? atual, né? O Juscelino, R$100. A gente chamava um Tiradentes era uma nota de 5 mil. Aí, ó, 100 mil, você vê o tempo da inflação com o Rio Tempo Barbosa. da inflação. E nós também temos moedas desde 1889 até os dias de hoje também. Tem lá, né? Temos lá também uma coleção de moedas antigas. Eu vi. Bom, então esse aí é o vídeo que nós fizemos. E agora vamos conversar um pouco sobre... nós conversamos sobre o início das relações diplomáticas, né? Isso. Em 23 de agosto de 1800, nós já temos 124 anos, se não me engano. Oficialmente aberta a legação da Embaixada no Brasil, no Casarão. Foi localizado lá na rua 7 de abril, né? Isso. 609. Depois ela foi para a rua Ipiranga. O senhor Sugimura assumiu o posto de ministro, é isso? Isso, e ele que enviou para o governo japonês uma carta, né, comunicando, dando o ok dele para a imigração japonesa. Ele prestou um relatório. Isso, um relatório, e nele se mostrou favorável à imigração japonesa para o Brasil. Com uma particularidade, que ele sugeriu que fosse São Paulo. São Paulo, Que era o melhor lugar que ele achou. Você vê que o japonês tem um cuidado incrível, quer dizer... Extremo. Imigrantes, os outros países, tá imigrando, que se dane e tal. Eles tiveram esse cuidado para que a imigração viesse e que os japoneses não tivessem qualquer tipo de dificuldade maior, né? Então veio uma alegação primeiro, estudou, pesquisou e orientou. Olha, vocês vão para cá, vão para lá. Isso. Né? Porque tem uma outra particularidade também. Até 1896, a imigração japonesa e chinesa no Brasil era proibida. Isso, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Não. Não? Estou falando do século XIX. Durante todo o período do Império, lógico, ela foi proibida. Você sabe por quê? Não sei. Eu creio, não tenho certeza, mas eu vejo porque... em primeiro lugar, porque a América Latina não tinha, vamos dizer assim, contato comercial com o Oriente. Então, para nós, a migração não compensava, porque as culturas eram muito diferentes. Muito diferentes, né? Já quando veio para cá em 1895, 1996, 97, o momento era outro, por causa da abolição da escravatura. Isso. Então o Brasil não tinha interesse na mão de obra japonesa, porque tinha os escravos. Já tinha os escravos. Já em 1895 não tinha mais escravos. Então o Brasil precisava da mão de obra. Então por isso que houve interesse dessa migração. E é muito interessante que eles vieram ocupar o espaço deixado pelos escravos, mas em apenas 3 gerações eles viraram o quadro. A terceira, né, geração, a segunda para a terceira geração já eram médicos, engenheiros, né, já foram para fábricas, já mudou em pouco tempo. E eles demoraram um pouco mais do que os italianos. Os italianos já na própria geração, na segunda geração, já eram ricos. Mas é a dificuldade da língua também, né? Não foi por isso, não. Foi por causa da Segunda Guerra Mundial. Foi por causa da Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil cortou relações com o Japão. Foi cortada a relação, E, inclusive, os japoneses aqui foram segregados durante o período da guerra, como aconteceu também nos Estados Unidos. Eles foram segregados.
E tem até um filme feito por uma nipo brasileira, eu vou que é a assistir. diretora, que conta essa história da segregação, dos horrores da ditadura Vargas em relação aos japoneses. Né? Os italianos também sofreram, os alemães também sofreram pressões. Por exemplo, Blumenau sofreu muito, porque em Blumenau não se falava português, só se falava alemão. Eu me lembro muito bem que meu pai, de vez em quando ia a Blumenau, nos levava a Blumenau na década de 50, e naquela época as camareiras falavam alemão. Até os negros em Blumenau falavam alemão. Por causa da influência. E depois, o Getúlio, antes disso, tinha proibido o alemão, né? Lá. Obrigou que todos falassem português. Eles sofreram muito também. Bom, então, tem um outro detalhe aqui. Houve também troca de conhecimento técnico em defesa civil. Explica para mim essa situação. O Japão sofre, infelizmente, com muito terremoto, desastres naturais. E Petrópolis, na época das chuvas, também. Então, houve uma parceria entre o governo japonês e Petrópolis, a Defesa Civil de Petrópolis, para transferência de conhecimentos. Né? Então, algumas pessoas... Em que governo? Em que ano? Foi... eu tenho anotado aqui. Tem? Daqui a pouco eu vejo. Mas não foi muito tempo atrás, não. Não sei se foi no final do Bom Tempo, foi no final do governo do Bom Tempo. Acredito que sim. E foram pessoas da Defesa Civil para o Japão aprenderem novas técnicas, e depois eles voltaram, ficaram um tempo assim aprendendo aqui, e depois colocaram essas sirenes, né, em Petrópolis para alerta, né? Então, houve uma parceria. E todo esse transporte, a passagem aérea, foi paga pelo governo japonês. Beleza. E o Japão motorista também, do Castelo de Imperial, o que é isso? Isso. É uma curiosidade apenas, que o motorista do Barão de Vasconcelos, que construiu, né, o Castelo de Itaipava, o motorista da limusine dele, de 11 lugares, era um japonês. Isso. Ele veio, trabalhou com o Barão por 10 anos. O Barão foi comprar o material para construir o castelo na Europa, levou o japonês junto. Sim. E depois voltou. E aí, depois ele trabalhou 10 anos para o Barão de Vasconcelos e adquiriu umas terras nos arredores de Petrópolis e foi trabalhar com a terra e deixou o Barão. Mas é uma coisa interessante, né? Quer dizer que essa sociedade dos Nikkeis aqui em Petrópolis está em parceria com vocês lá, né? Isso. Então, eu acredito que no futuro vão surgir alguns eventos aí, né? Isso aí. Culturais, né? Isso aí. E a pousada está sempre aberta para receber qualquer pessoa interessada, né, na cultura japonesa. Inclusive, grupos de estudantes podem sempre visitar a pousada. É um prazer para a gente. Jéssica. E aí, o restaurante? Não vai ter um restaurante lá, não, Jéssica? Então, o problema é o espaço, né? Realmente, a gente não tem um espaço amplo o suficiente para que possa construir um restaurante. Quem sabe, mais para frente, a gente consiga, né, ampliar um pouquinho a pousada de alguma outra maneira, que consiga fazer uma cozinha. Porque ele é totalmente tombado, né? E o serviço do PET, que a gente não pode esquecer, que é um dos das poucas pousadas em Petrópolis que aceita hospedagem. Isso. Foi aquele anexo, né, separado, que nós vimos lá. E quartos para cadeirantes também. Nós temos também no plano inferior também, com rampa, especialmente para eles. Então, está tudo bem previsto aí, né? E o museu, né? Infelizmente, eu perdi as fotos. Mas lá tem um museu, viu, gente? Tem um museu na pousada, que é, vamos dizer assim, como ela é uma pousada motivacional, né? Ela tem esse viés. Então, os petropolitanos podem ir lá para visitar e conhecer as relíquias, né?
que o teu marido colocou lá, né? João Paulo, né? Já temos mais de 700, quase 800 assinaturas. E nós não colocamos esse livro de assinatura assim que nós abrimos o museu, não. Foi recentemente, então tem bastante gente que já passou por ali, né? Pois é. Aí Jéssica, você tem que pensar o seguinte, já que o museu está tendo essa demanda, pensar que depois da visita e tal, sempre ali aquele local onde tem o espaço para comer umas guloseimas ali, que eu sei que tem. Verdade, né? Verdade. Pode fazer um casamento aí, direitinho com esse setor de visita ao museu. Muita gente nos dá o sugestão lanche, de abrir um restaurante japonês, alguma coisa desse jeito, mas por enquanto ainda não dá. Pelo espaço físico mesmo, mas quem sabe ampliando para um lado, para o outro lado não dá, que são as irmãs, né? Mas ali dá para fazer, não precisa ser um restaurante grande, mas ali dá para fazer, o negócio é só preparar a infraestrutura da cozinha, né? Isso aí. Mas quem sabe, né? Quem sabe. O que mais você quer colocar para a gente? Nós temos ainda 2 minutos aí do programa. Aquele casarão para mim, né, para minha família, nós temos muito cuidado. Então eu sinto. Eu vejo que você está muito animada com esse projeto. E os hóspedes percebem isso, né, a dedicação, o carinho. Ninguém consegue agradar a todo mundo, a todos. Claro. Mas assim, pelo menos assim, é quase unânime que o hóspede sente uma atmosfera diferente, uma atmosfera agradável, uma atmosfera caseira, uma atmosfera que abraça. E a gente trabalha ali com muito carinho, com muito prazer. Perfeito. Fernandinha, eu quero te agradecer eu que agradeço. A sua visita aqui ao nosso programa. O nosso programa estará sempre à disposição de vocês. Muito agradeço a Jéssica também. Obrigada. Que é a sua futura nora também, né? Isso aí. Meu marido mandou um grande abraço, viu? Tá bom, muito obrigado. Manda outro para ele. Eu te entregar uma lembrancinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Isso é um projeto que, de repente, lá na pousada possa vir a se encaixar. Meus filhos estão montando montaram, no caso, uma cervejaria artesanal. E, de repente, a gente aproveita aquele espaço durante a semana para uma degustação, alguma coisa assim. Olha, para mim foi uma honra muito grande recebê-los aqui. Eu fiquei muito satisfeito. Eu que agradeço. Quando nós nos encontramos casualmente, você me falou desse projeto da pousada. E eu até sugeri, né, que você viesse aqui para... Isso. Fui lá e fiquei até surpreendido. Muito obrigada. Com aquela estrutura que está montada lá. Quem vê o casarão de fora, né, não imagina como ele é por dentro, né? Olha aqui que eu ganhei, aqui um copo personalizado. Um copo especial. E um abridor também de latas e garrafas. Deixa eu ver aqui. Para a cerveja, né? Souza isso, Beer, né? Isso. É a cerveja, a logomarca da cerveja dos meninos, de Souza Beer. É do teu filho? Meus filhos. Bacana, legal. E essa cerveja está no mercado, Está no mercado já. De Souza Beer. De Souza Beer. Beleza. Muito obrigado, viu? Nada. Muito obrigado. Vai aqui para o meu... para a coleção dos meus presentes que eu ganho aqui. Isso. E aqui o que nós temos? Esse é um chaveiro que abre latinhas de cerveja, né? E garrafa. Que bacana, legal. Diferente, né? Bacana. Olha, eu agradeço muito a atenção de vocês. Nós é que agradecemos, né, Jéssica? Voltem sempre, quando tiver qualquer notícia, o programa está à disposição. Muito obrigada. E aos nossos telespectadores, eu agradeço a audiência. E prometendo voltar na próxima quarta-feira, 21h30, com mais uma atração. E não esqueça, a nossa reprise, domingo, às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite.